tudo bem? Muito boa noite, não sei por que horário vocês estão vendo esse vídeo. Então, muito prazer, eu sou a professora Thaís e eu vou falar sobre os pronomes, os tipos de pronome, o que o pronome representa dentro da gramática e assim por diante. Primeiro de tudo, o que são os pronomes, Thaís? Os pronomes eles servem para substituir ou acompanhar o nome. Então, exemplo, eu adoro dar esse exemplo para as minhas crianças. Eu sou professora de crianças, então é mais fácil dar esse exemplo para eles. Felipe precisa estudar. Felipe lanchou, Felipe comeu, Felipe lanchou, Felipe estudou, Felipe brincou. Não precisa usar o nome dele várias vezes. A gente pode usar o pronome ele, que serve como pronome pessoal. E também tem a possibilidade de acompanhar o nome, né? Que aí a gente colocaria uma espécie de pronome possessivo, um exemplo. Mas eu vou adentrar cada pronome específico. O pronome ele também serve para ajudar a evitar repetições, como eu acabei de explicar no meu exemplo da frase. E ele indica pessoa, posse, lugar, quantidade, pergunta e indefinição. Vamos lá para os pronomes, as pessoas do discurso. Qual a quantidade de pessoas, né? A gente tem primeira pessoa, segunda pessoa e a terceira pessoa. Primeira pessoa é quem fala, eu, nós. E segunda pessoa é quem ouve, tu, você, vocês. Terceira pessoa é de quem se fala. Eu estou falando da Beatriz, eu estou falando da Júlia. No caso, ele, ela, eles ou elas. Perfeito, gente? Vamos entrar agora nos pronomes, os tipos de pronome. Nós temos o primeiro, mais usado dentro das frases, que são os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles indicam para indicar pessoas dentro de um discurso, dentro de uma frase. Então, aí nós temos os pronomes pessoais do caso reto, que é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. E é muito confundível com o verbo, né? Porque na hora que você vai conjugar o verbo, para conjugar o verbo, você também pensa no eu, tu, ele, ela, nós, vós, para conjugar o verbo. Então, cuidado para não confundir, perfeito? E nós temos os pronomes do caso oblíquo, que são mi, ti, si, o, a, li, nós, vós, lis e etc. Um exemplo do pronome pessoal é um exemplo clássico do eu expliquei a atividade para ela. Ou ele estudou ontem para a prova, sabe? Eu estou substituindo o ele, que é no caso segunda pessoa, né? Estou substituindo o nome de quem estudou e falando de uma pessoa. E quando eu falo eu expliquei a atividade para ela, eu estou falando primeira pessoa, Thaís, só que eu não estou citando meu nome. Eu, Thaís, expliquei a atividade para ela. Eu estou reduzindo essa frase e indicando um pronome para falar de uma pessoa, perfeito? Eu expliquei a atividade para ela. A explicação pelo discurso. Quem se fala, quem ouve e de quem se fala. Como eu falei lá acho que no primeiro slide. Quem fala, primeira pessoa é eu. Quem ouve, segunda pessoa, tu e você. De quem se fala, ela e ela. Exemplos. Um exemplo clássico. Eu expliquei a tarefa para você, mas ele não entendeu. Perfeito? Então, aí eu tenho as terceiras falas, né? As três falas. Então, eu expliquei, primeira pessoa. Você, eu expliquei a tarefa para você, aí você já entra na segunda pessoa, mas ele, terceira pessoa, não entendeu. Então, a gente consegue usar os três pronomes pessoais dentro de uma única frase, perfeito? Nos três tempos. Pronomes possessivos, que é um pronome bem legal também de se usar, e ele é um dos mais fáceis de identificar dentro de uma frase, porque o pronome possessivo ele nada mais é do que algo que indica posse. Então, eu gosto muito de usar o exemplo da casa, quando eu estou dentro de uma casa explicando algum conteúdo. Essa casa é minha. Qualquer pessoa pode entrar nessa casa? Não. Qualquer pessoa pode fazer o que quiser dentro dessa casa? Não, porque essa casa é minha. Ou essa casa é nossa, quando a gente pensa em alguém que mora com uma família, no caso. Então, como eu expliquei, o slide está falando indica posse, sempre ligado à pessoa do discurso. Os pronomes possessivos são meu, minha, meus, tuas, seu, nossa e suas. Fiquem à vontade para criar frases. É uma das melhores formas de vocês estudarem os tipos de pronome, tá? Crie uma frase no meu, no minha, no meus, nos teus, no seu, nossas e suas, perfeito? Fica muito mais fácil para vocês estudarem. Um exemplo clássico é ela trouxe seu material. O material é de quem? Dela. Ela trouxe o seu material. O pronome seu, pronome possessivo. Agora, minha casa
é amarela. Qual é a casa que é amarela? A minha casa. Essa casa de qualquer pessoa? Não, é a minha casa que é amarela. Perfeito? Pronome possessivo. Pronome demonstrativo é um pronome um pouquinho mais chatinho, então tem que prestar um pouquinho mais de atenção. O pronome demonstrativo ele já fala por si só, ele está demonstrando algo ou alguém. Então, ele indica a localização no espaço, no tempo e no texto. A gente também tem a primeira pessoa, perto de quem fala, este ou esta. Segunda pessoa, de quem ouve, este ou essa. E terceira pessoa, longe dos dois, aquele ou aquela. Perfeito? Exemplo clássico, este livro que eu estou segurando. Se a gente pensar, este copo é transparente. Quando você pensa no pronome demonstrativo, visualizem, você pensa que você sempre vai ver o que a pessoa está demonstrando, ok? Então, este copo tá meio cheio. Assim que eu falar essa frase, a pessoa que tá perto de mim, ela vai olhar pro copo, entende? Então, fica muito mais fácil de vocês identificarem o pronome quando ele tá demonstrando algo, tanto na primeira pessoa, na segunda pessoa ou na terceira pessoa, perfeito? Então, ele vai estar sempre fazendo isso. Pronomes indefinidos é algo que indica seres de forma vaga ou imprecisa. Então, é aquela coisa, tipo, eu não tenho certeza ou falo vagamente sobre uma situação. Alguém, ninguém, tudo, nada, qualquer ou alguns. Alguém bateu a porta. Alguém chuzou o coleguinha. Alguém pintou a unha. Alguém não estudou. Ninguém fez a prova, sabe? Eu tô falando de forma vaga e abrangente, sabe? Eu posso chegar no outro e falar, ninguém fez a prova, ok? Eu estou citando nomes. Ou alguém colou na prova. O professor usa muito essa frase em sala de aula. Alguém colou na prova. Alguém não fez a atividade. Eu posso estar falando de alguém específico, mas eu não estou definindo quem é essa pessoa. Então, ele se torna algo indefinido, perfeito? Pronomes interrogativos são um pronome bem legal e ele é muito fácil de identificar porque quem, que, qual e quanto. Usados para fazer perguntas, obviamente. Quem fez a atividade? Quem colou chiclete na cadeira? Quem deixou esse copo em cima da mesa? Qual é o seu nome? Sabe? Identificar o pronome dentro de... identificar qual tipo de pronome dentro de uma frase com que, quem, que, qual ou quanto é muito simples, porque sempre vai falar dos pronomes interrogativos e ele vai estar sempre indicando uma pergunta, perfeito? Eu estou interrogando você do que eu quero que você responda. Mais uma vez, testem frases. Vocês estão estudando? Coloquem dentro do caderno de vocês, criem uma frase para cada tipo de pronome, porque fica muito mais fácil de praticar. Perfeito, gente? Pronomes relativos. Pronomes relativos, eles substituem um termo já mencionado em uma ligação e ligam as orações. Então, eles têm duas funções aí. Eles substituem um termo, que a gente já falou, e eles ligam as duas orações. Quem, que, quem, onde, qual ou cujo. Tem alguns outros também, mas esses são os principais. O aluno que estudou foi bem na prova. O aluno que estudou foi bem na prova, perfeito? Então, a gente tem um ligando o outro, ligando as duas frases aí dentro, perfeito? Pronomes de tratamento são os pronomes bem legais e são usados muito em textos muito elaborados. Só um minutinho. Eles são usados muito nos termos, aqueles textos elaborados, textos do jurídico. Quem é da galera da literatura, quem está estudando literatura, está aí no primeiro, no segundo ano do ensino médio, vê aqueles textos de literatura bem rebuscados, ele está sempre falando em terceira pessoa, usados nas concordâncias. Então, é o senhor, a senhora, vossa excelência, vossa senhoria, muito usado na época da Idade Média, né? Que a gente tinha príncipes, reis, rainhas, nos séculos XVI, século XV, muito usados, perfeito? Então, pense nisso. Pronome de tratamento, séculos dos reinados, perfeito? Ou também, pensa na sua mãe. A senhora vai sair, a senhora viu a minha bolsa. Fica muito mais fácil de vocês visualizarem dessa forma. E sempre em terceira pessoa. Perfeito, gente? Então, gente, é isso, tá? Foi um prazer participar desse estudo com vocês. Vocês são incríveis. Não sei para que vocês estão estudando, se é para prova, se é para vestibular ou para concurso. Mas uma diquinha maravilhosa é usem frases.
coloca o pronome, cada tipo de pronome vocês criam uma frase e vocês marcam pronome possessivo, demonstrativo, e entre outros, porque são de fato muitos pronomes, tá? Então é isso, um beijo, até a próxima.